Caríssimos alunos e alunas, bem-vindos à nossa aula dos itinerários formativos das carreiras militares, o CAMIL, com o nosso novo objeto do conhecimento, o Brasil na contemporaneidade. Essa aula é a primeira de 3 previstas, nessa semana 36, que vai de 27 de setembro a 1º de outubro deste ano. Vejamos aqui, então, o roteiro geral. O roteiro desse objeto do conhecimento. O governo Collor, o governo Itamar Franco, os 2 governos de Fernando Henrique Cardoso e os 2 governos de Luiz Inácio Lula da Silva. Prosseguindo, os 2 governos de Dilma Rousseff, o governo Temer, o governo Bolsonaro e as questões do Brasil no momento presente e as características gerais do Plano Real, que controlou a hiperinflação no Brasil. Fontes de consulta: o nosso livro de Gilberto Cotrim, História Global, o capítulo 53, o Brasil Contemporâneo, das páginas 793 a 815. Vejamos o roteiro da aula 1. Roteiro da aula 1, semana 36, o governo Collor. Lembrando que é uma ampliação daquilo que vimos na base comum. Vejamos então com relação ao governo Collor. Apresentaremos então aqui, ampliando o que vimos sobre o governo Fernando Collor de Mello, um documentário histórico, Fernando Collor, que foi levado à programação da TV Cultura. O desafio de Maceió. Nascido no Rio, mas com raízes em Alagoas e educado em Brasília, Fernando Collor pertenceu nos anos 70 à geração dos chamados Filhos do Poder. Em 79, durante a ditadura militar, recebe a prefeitura de Maceió, depois de uma série de acordos conduzidos pelo pai, o senador Arnon de Mello. Ambicioso, Collor quer vencer também nas urnas e começa a investir na imagem de rebelde. É um grito de uma geração que está se rebelando contra alguns fatos que aí estão e que devem ser reformulados. A imagem de inconformismo funciona. Collor fica na prefeitura de Maceió até 83. Depois se elege deputado federal pelo PDS de 83 a 86. Muda para o PMDB e se torna governador de Alagoas de 87 a 89. Como governador, ganha projeção nacional em 88 ao se recusar a pagar os supersalários de servidores privilegiados. Essa briga o torna conhecido como o caçador de marajás. De olho na presidência, passa a criticar o presidente José Sarney, incapaz de controlar a inflação. Falando a empresários paulistas no início de 89, Collor diz que é candidato e acusa. A corrupção que campeia na administração pública federal e que o governo não toma providências para coibir. Sem espaço no PMDB, Collor troca de partido para registrar sua candidatura. Ele entra no Partido da Juventude, que muda de nome para PRN, Partido da Reconstrução Nacional. É uma legenda fantasma que tem só um deputado federal. Nas reuniões do partido, Collor concentra seus ataques ao governo Sarney. Ronaldo, que é o ministro da Educação, que ia lá com a mala preta, isso eu denuncio em todo lugar que eu chego. E ele não me direito. Ele chegou lá com a mala preta, cheia de dinheiro, querendo comprar aqueles que estavam comigo. Collor convence o senador mineiro Itamar Franco a se filiar ao PRN e ser o vice na chapa. Na convenção do partido faz uma promessa: criar 2 milhões de novos empregos por ano. O fato de pertencer a um partido pequeno não preocupa muito o candidato. Essa eleição presidencial, ela é carregada de ineditismos. É a primeira eleição em 30 anos, é a primeira eleição solteira, é a primeira eleição num sistema de 2 turnos, é a primeira eleição em que teremos a participação da informática e também da mídia eletrônica, e é a primeira eleição em que 80% dos eleitores comparecerão às urnas sem nunca antes terem votado para presidente da República. Quer dizer, então, tudo isso faz com que a estrutura partidária não vá definir, como no passado definia, a eleição dos candidatos que saiam patrocinados por partidos com uma estrutura partidária maior do que a dos outros.
A sede da campanha é instalada num prédio de 4 andares, cedido por um empresário amigo de Collor. O candidato começa a ter dificuldade em explicar a origem do dinheiro e também a participação do empresário alagoano Paulo César Farias na campanha. O Paulo César é um dos amigos que tenho e que vem participando de uma maneira inteiramente desassombrada, não é, do processo eleitoral. A ele não cabe nenhuma função específica. Collor começa mal nas pesquisas eleitorais, mas sobe aos poucos na medida em que aprofunda os ataques a Sarney. Num gesto teatral, o candidato entrega ao ministro da Justiça, Oscar Dias Correia, 11 pastas com denúncias de corrupção no governo Sarney, mas recebe o troco. O ministro lhe apresenta 2 volumes com acusações de irregularidades praticadas por Collor na prefeitura de Maceió e no governo de Alagoas. Entre elas, a nomeação de 6.000 funcionários sem concurso e um acordo ilegal com os usineiros. Collor se recusa a pegar o dossiê. Eu sou adversário e inimigo desse governo. A briga vai para o horário eleitoral. Gostaria de tratar o senhor José Sarney com elegância e respeito. Gostaria, mas não posso. Não posso porque estou falando com um irresponsável, um omisso, um desastrado, um fraco. Quero que a nação saiba que estou falando com um cidadão de más intenções, que não dignifica o cargo que ocupa. Que não faria no poder e não respeita simples candidatos à presidência da República. Não se pode fazer das eleições uma tribuna de palavrões e de bravatas. A presidência da República não pode ser ocupada por quem não tenha equilíbrio moral e não tenha postura pessoal. Vamos lá. Junho de 89. Collor começa a disparar nas pesquisas. Vamos ver por que, nesse comício, igual a centenas de outros que o candidato faz por todo o Brasil. Jovem, enérgico, vibrante, Collor pontua seus discursos com gestos fortes e promete mudanças. Eu quero sonhar com um novo Brasil e desejo concretizá-lo na presidência da República. Os pobres viram descamisados na linguagem do candidato. Aos descamisados, aos pés descalços, aos desassistidos pela sorte. Collor se apresenta como campeão da moralidade pública e denuncia os desmandos no governo. E deram-se de braços com o que há de pior, de mais apodrecido e de mais corrupto nesta República do Brasil. E um detalhe importante, diz que não tem o rabo preso. Hoje, graças a Deus, chego neste momento sem ter recebido o apoio de nenhum governador de estado. Depois fala em sindicato do crime e junta todos no mesmo tacho, os corruptos e o presidente Sarney. Lá em Alagoas, resistimos em todos os momentos aos poderosos, ao sindicato do crime, aos corruptos e ao Sarney. Manhã de 26 de abril de 1500, poucos dias após o descobrimento, foi realizado num altar improvisado, na beira da praia, a primeira missa em território brasileiro, pelo frei Henrique Soares Coimbra. Naquele dia, minha gente, ficou marcado o nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com a fé. A foto da audiência com o Papa no Vaticano. O apoio e o uso da imagem de Frei Damião na caça aos devotos do Nordeste. A exploração política da fé. A
A igreja está atenta e o cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, não se deixa fotografar na visita do candidato à sua casa. Depois do encontro, Collor diz que não vai participar de debates no primeiro turno. Mesmo com risco de ser chamado de fujão? Agora, doutor Fernando, se o senhor estivesse mal colocado nas pesquisas, o senhor participaria dos debates? Veja bem, tudo isso tem que obedecer a uma determinação do que interessa a candidatura. No centro do Roda Viva da TV Cultura, diz que sua campanha não tem o apoio de qualquer governador, nem de empresários ou banqueiros. Eu alcancei a liderança das pesquisas, mercê naturalmente do entendimento que existe entre a sociedade civil e a minha mensagem, e sem apoio de nenhuma dessas estruturas tradicionais. Sob o olhar atento desta jovem assessora chamada Zélia, o candidato promete que vai colocar os corruptos na cadeia. A corrupção, ela sempre vem associada à impunidade. E o que é impunidade? A impunidade é a certeza que o corrupto ou delinquente tem de que, cometido o ato delituoso ou mesmo o ato de corrupção, nada vai lhe acontecer, porque haverá sempre alguém na estrutura do poder a lhe proteger, a lhe colocar as mãos em cima e impedir que a justiça faça justiça, que coloque atrás das grades. Na campanha na TV, todos os candidatos recorrem às modernas técnicas de marketing. Eles abusam da música e dos efeitos visuais para conquistar o eleitor. O primeiro turno das eleições se realiza no dia 15 de novembro de 89 e Collor confirma seu amplo favoritismo. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, que estava equilibrado com Leonel Brizola do PDT, consegue o segundo lugar e é o adversário de Collor no segundo turno. Agora, a luta se torna ideológica, esquerda versus direita, e o debate entre os candidatos passa a ter importância decisiva. O primeiro debate na TV começa de forma civilizada, com um aperto de mão. O candidato do PT, Lula, quer evitar qualquer imagem de radicalismo. E Collor tenta manter o autocontrole para apagar a imagem de destemperado emocional. Collor procura caracterizar Lula como defensor da estatização e se coloca em campo oposto. Temos que fazer com que o poder seja um instrumento de fortalecimento não do Estado, mas de fortalecimento da sociedade. A nossa campanha defendeu durante todo o período uma sociedade avançada, um socialismo democrático. E isso nós haveremos de um dia construir neste país. Quem defende a luta armada? No horário eleitoral, Collor radicaliza a luta ideológica e insinua que o adversário quer o comunismo. Nós sabemos o que homens com o mesmo pensamento que o deputado do PT fizeram nos países da Europa Oriental. Eles criaram a ditadura e o autoritarismo. Mas a propaganda colorida na TV, a promessa de modernizar o país e as acusações ao PT não dão a Collor a certeza da vitória. Obcecado pela ideia de ser presidente, ele exibe no horário eleitoral a enfermeira Miriam Cordeiro, ex-namorada de Lula. Faltam apenas 5 dias para as eleições e Miriam acusa o candidato do PT de lhe ter pedido para fazer um aborto da filha Lurian. Eu não posso, no momento, não apoiar um homem que acabou com a minha vida. Uma assessora do PRN, Maria Helena Amaral, denuncia que o partido teria oferecido 200 mil cruzados novos, cerca de 15 mil dólares a Miriam Cordeiro pelo depoimento, e deixa a campanha. Miriam nega, mas vai viver num apart-hotel em São Paulo com despesas pagas por empresários ligados a Collor. O irmão mais velho de Fernando Collor, Leopoldo, tenta justificar a utilização do depoimento de Miriam Cordeiro. Ao apelar no penúltimo programa da campanha para a ex-mulher do Lula, isso não considera um sinal de desespero do reconhecimento do crescimento do Lula? O apelar é verbo seu. O que ele fez foi utilizar, o que nós fizemos foi utilizar o depoimento de uma pessoa que desejava se manifestar e colocar no ar.
No último debate, 2 dias antes das eleições, não há mais aperto de mão. As pesquisas continuam equilibradas, mas Lula está abalado pelas denúncias de Miriam Cordeiro e vai mal. Um exemplo, Collor diz que tem um aparelho de som bem simples, do tipo 3 em 1, e que o equipamento de Lula é mais caro. Aparelhagens ultramodernas e sofisticadas de som, que na minha casa eu não tive ainda oportunidade de ter. Lula simplesmente esquece de replicar que a família de Collor é dona de uma emissora de rádio e TV. O candidato tem que ter equilíbrio psicológico, tem que ter equilíbrio emocional. O desempenho de Collor influencia os eleitores indecisos e ele vence as eleições com 35 milhões de votos. Em janeiro de 90, Collor começa a montar a equipe de transição no chamado bolo de noiva. Zélia, cotada para o Ministério da Economia, prepara o plano econômico e garante: não haverá congelamento de preços e salários. E chega a hora do jovem presidente eleito se mostrar ao mundo. A viagem de 20 dias por 12 países começa pelos Estados Unidos. Collor cai nas boas graças do presidente George Bush, que apoia suas ideias modernizantes. Em Moscou, Collor é recebido no Kremlin por Mikhail Gorbachev, líder de um império que começa a se desintegrar. Gorbachev, durante o encontro, nega que esteja pensando em renunciar, e as imagens vão para o horário nobre das TVs de todos os continentes. Em Londres, Collor aperta a mão da Dama de Ferro, a então primeira-ministra Margaret Thatcher. Na visita à Itália, se encontra com o dono da Fiat em Turim e diz que os carros brasileiros são verdadeiras carroças. Em Tóquio, Collor impressiona os japoneses por seu tipo físico e sua juventude. Zélia e o embaixador Marcos Coimbra, cunhado de Collor, são a comitiva. O beijo em Rosane demonstra a harmonia do casal. Aqui na Academia Nishon Karate Kyokai de Tóquio, Collor exibe seus dotes de atleta e treina o Ippon, o golpe mortal com que promete liquidar a inflação no Brasil. Na volta, troca de tática e diz que tem só uma bala na agulha para matar o tigre da inflação. Ele fala que poderá usar a Polícia Federal para reprimir aumentos de preços. Eu estarei declarando o meu governo em estado de guerra contra a inflação, contra os sonegadores, contra os atravessadores e contra os especuladores. Collor anuncia uma equipe sem nenhuma ligação com o Congresso e escolhe um sindicalista, Antônio Rogério Magri, para o Ministério do Trabalho. Magri promete sanear a Previdência Social. Eu não sei fazer uma sopa, mas sei se ela está salgada. E o ministério mais importante, o da Economia, vai mesmo para sua jovem assessora, Zélia Cardoso de Mello, que se transforma no símbolo do estilo autoritário e no próprio alter ego do novo presidente. Nas entrevistas, Collor deixa isso bem claro. O ministro da Economia, conforme eu já coloquei, seria eu. Eu não vou abrir mão de nenhuma das minhas responsabilidades. A seguir, Collor toma posse com uma promessa: governar para os descamisados e os pés descalços. O confisco da poupança deixa a economia em estado de choque. Passemos então à nossa conclusão. Conclusão da aula 1. Após o final dos governos presididos por militares, de 1964 a 1985, o Brasil retornou aos governos presididos por civis. Depois da morte de Tancredo Neves, José Sarney assumiu o governo e, ao final, realizou, depois de mais de 20 anos, um pleito de eleições diretas para a presidência da República. O vencedor foi Fernando Collor de Mello,
O processo foi muito concorrido, revelando diversas tendências dentro da política nacional. Caríssimos alunos e alunas, terminamos então aqui a nossa primeira aula de O Brasil na Contemporaneidade, dos itinerários formativos das carreiras militares. As dúvidas devem ser postadas no fórum, na sequência didática que está na base comum no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Até a próxima aula.